Eu já sei que mais podemos ser. Hoje ser rei é esse o teu poder. Somos mais fortes, coragem, ambição. Voamos mais alto, o meu nome é seleção. E tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu farás por mim. Tudo que nos dás, nós damos-te a ti. E somos por ti. Viva Portugal, deixa-nos cantar, voar e enlouquecer. To score different European Championship finals. Boa noite, bem-vindos a mais um direto da página Álvaro Amorim Desporto, neste caso o 14º, direto este especial com uma cara bem conhecida do nosso distrito e do nosso país. Convidado esse, seu nome, João Carlos Viana Cunha Costa, natural de Valença, sendo um dos treinadores adjuntos da equipa técnica da seleção de todos nós. De referir que este direto conta com o apoio Auto-Acessórios Formigosa, desde já o nosso obrigado. Vamos então dar início à conversa com o Mr. João Carlos, que para mim e para quem nos segue certamente vai ser um prazer ficar a conhecer este Mr. que tanto nos orgulha. Para a primeira pergunta, gostava de saber como nasceu em si esse bichinho pelo futebol e conte-nos um pouco como foi o seu percurso até a presente data, ou seja, como tudo começou. Boa noite, Mister, mais uma vez obrigado e por estar aqui presente. Para nós, pais na Álvaro Amorim Desporto, é um enorme prazer e começamos então com esta primeira questão. Olá, boa noite. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Espero que toda a gente esteja de boa saúde nesta fase de tentativa, pelo menos de regresso à normalidade das nossas vidas, que continuemos com o mesmo cuidado e com a mesma atenção que tivemos até aqui, para que estas coisas possam continuar a acontecer e no futuro tenhamos todos momentos de alegria e de bem-estar. Estou a ver que levou isto muito a sério, pelo vídeo, pelas fotografias e até pelo cuidado de arranjar um patrocínio de Valença, fazendo aí uma ligação muito próxima a pessoas que eu conheço bem e com quem tenho muito apreço. Relativamente ao meu percurso, como referi, eu sou natural de Valença e normalmente nas idades ou no tempo em que eu era miúdo, era a modalidade mais frequente ou mais comum de se praticar, porque também não havia muitas outras ofertas além disso, era o futebol. Quando muito como alternativa teríamos o atletismo e pouco mais. E de uma forma natural, pelo aquilo que era o gosto pessoal e também por aquilo que eram as oportunidades e ofertas que havia no concelho, comecei a praticar, penso que nos infantis, nos iniciados, por aí.
Comecei, o primeiro clube em que joguei foi no Torrense, em São Pedro da Torre. Depois tive ali uma fase de alguma alternância entre o Torrense e o Valenciano, muitas vezes causada por aquilo que é, ou era, a disponibilidade das equipas em cada um dos clubes, porque não havia muitas vezes miúdos para ver ambas as equipas, uma equipa de juniores num clube, uma equipa de juniores no outro. Muitas vezes havia uma equipa de juvenis num clube, no ano seguinte já havia no outro, e então havia ali alguma alternância dos miúdos entre um clube e outro. Depois, mais tarde, como sénior, até porque nessa altura, nos últimos 3 anos da formação, eu já estava a estudar em Viana do Castelo, já era um bocadinho complicado conciliar uma coisa com a outra, conciliar os estudos e o futebol, porque me obrigava a treinar em Viana do Castelo num clube que não era aquilo pelo qual eu competia, normalmente treinava no Vianense. E depois, mais tarde, quando fui para a faculdade, essa dificuldade ficou ainda mais difícil, porque não havia a disponibilidade de transportes e de vias de comunicação que existem hoje, não havia A28, não havia autoestrada. Isso implicava muitas dificuldades em me deslocar do Porto, onde estudava na faculdade, a Valença, para poder treinar. Ainda aguentei isso 2 ou 3 anos, depois mais tarde deixei de o fazer, passei a jogar na zona da Associação do Porto, e depois, mais tarde ainda... Na Associação do Porto, no Valadares, Gaias Sim, Futebol. joguei no Valadares, e depois as coisas complicaram-se ainda mais, porque nós, em termos de faculdade, há um ano em que fazíamos a espécie de um estágio. Eu aí, nesse ano que fazia o estágio, treinava, jogava e estudava. Depois, no ano seguinte, tive um convite para ir para o Futebol Clube do Porto e achei que era muito complicado conciliar as 3 coisas e deixei de jogar. Foi, por assim dizer, a minha primeira decisão como treinador, foi perceber que naquela altura teria mais possibilidades de ser melhor treinador do que era jogador, e então dediquei-me só a treinar. Como jogador, jogador guarda-redes. Sim. Não vai dizer que os guarda-redes não jogam. Sim, exatamente. Depois, em termos de percurso de futebol como treinador, tive um ano no Futebol Clube do Porto. De seguida tive 7 épocas no Boa Vista, foram muitos anos. Voltei ao Futebol Clube do Porto passados esses 7 anos, tive cerca de 5 épocas no Futebol Clube do Porto, e surgiu o convite para ir com o Fernando Santos para a Grécia. Já tinham surgido alguns convites para trabalhar com alguns treinadores na Primeira Liga. Nunca me tinha decidido por isso, nunca me tinha decidido por fazê-lo. Nessa altura achei que era uma boa oportunidade, que se encaixava bem naquilo que era o meu percurso e que era um desafio para aquilo que eu precisava nesse momento em termos de carreira, e tive 2 anos na Grécia. Depois acabou o contrato, Fernando Santos veio embora, eu voltei a Portugal, passei a trabalhar com Domingos Paciência, com quem já tinha trabalhado na equipa B do Futebol Clube do Porto, e estive há alguns anos com ele, até 2014. Nesse percurso com ele estive no Braga, no Sporting, no Kaiser, no Depor. Depois, em 2014, fui ao Mundial do Brasil com a Grécia. Quando viemos do Mundial do Brasil, fiquei sem trabalhar. Mais tarde surgiu a oportunidade de vir para a seleção portuguesa e tenho estado por ali desde essa altura. Exatamente. Teve na Grécia a sua primeira aparição pertencente a uma equipa técnica, foi então com o Fernando Santos, na equipa do PAOK, durante 2 épocas. Depois no Sporting de Braga, Sporting, no Deportivo e no Kaiser Sport, com o Mister Domingos Paciência. Sim. E depois foi então orientar a seleção grega, participando no Mundial do Brasil. No Mundial Brasil. E é isso, como a primeira vez que teve ao serviço de uma equipa de futebol sénior no futebol profissional foi com o Domingos Paciência no Sport Clube, no Braga, não, primeiro no PAOK. No PAOK. Primeiro no PAOK em Portugal com o Sporting Clube Braga, com o Domingos Paciência, certo? Sim, em termos de futebol sénior e sendo exclusivamente profissional, sim. Apesar que nos últimos anos,
na minha última passagem pelo Futebol Clube do Porto, tive alguns anos na equipa B, que tem vários elementos séniores, e já numa estrutura muito profissional, ou seja, eu não seria profissional porque fazia outra coisa, mas na realidade aquela era a minha atividade principal, era a atividade que me orientava a vida, e é por essa atividade que eu organizava o meu dia-a-dia e até a minha vida pessoal. Portanto, foi mais um deixar a escola, porque eu até aí sempre dei aulas, fui professor durante 12 anos, até aí sempre dei aulas, e só a partir dessa altura que fui para a Grécia que deixei de o fazer. Eu digo isto porque ao Serviço de Sporting Clube de Braga também acabo por fazer parte de uma equipa técnica de uma das páginas mais bonitas de toda a história do Sporting Clube de Braga. E para isso tem aqui uma pequena surpresa. O Mister Domingos Paciência, com o qual o Mister João Carlos fez parte da equipa técnica. Está novo, pá. Como é que é, Parece um João? rapaz novo. Está tudo bem? É pá, fogo, está tudo. E contigo também? Também, está tudo em ordem. Tudo arrelado. Tenho-te visto ali nas organizações da associação, sempre com grande dinâmica, sempre com vista para o Rio. É, claro, lá que é para meter alguma invejazinha, que é água e tal. Não, mas vai haver agora mais um, né? Tem havido, não é? Todos os dias, ontem foi Sim, o Freire, ou ontem. Porreto, para passar o tempo, para ouvir os colegas a falar. Tem sido giro. Então, que foi para criar um pouco de surpresa, visto que trabalhou durante 3 épocas no futebol sénior e na equipa B também, no Futebol Clube Porto, creio, com o Mister Domingos Paciência, e eu ia perguntar ao Mister Domingos Paciência como é que é trabalhar com o Mister João Carlos, pertencente à equipa. É óbvio que ele vai dizer bem, então ia convidá-lo para cá vir, ele agora ia falar mal. Não, ele sabe que eu admiro a calma dele, a tranquilidade, a forma como está. Às vezes até pode estar a viver o jogo de uma forma muito intensa e de grande nervosismo, mas não transmite isso, porque a tranquilidade com que ele fala, com que ele faz as coisas, transmite sempre uma tranquilidade, e habituei-me a isso. Já tive adjuntos mais nervosos, aqueles que facilmente explodem, mas ele mantém sempre a calma nisso, e vê-se, a imagem dele é essa mesmo, quem o segue mesmo na seleção e tudo, muito tranquilo, muito pausado, e isso é bom. Eu gostava de ser assim, às vezes gostava de ser assim, mas não consigo. Era o que eu estava a dizer. E a nível de confrontação de ideias, quando vocês, equipa técnica, têm alguma discórdia de opinião, é fácil lidar com o Mister João Carlos? Não, nunca houve discordância, porque assim, ele sabe como é que a gente trabalhava, e normalmente um ficava sempre corresponsável de uma parte do treino, de um aspecto, por exemplo, ofensivo, outro ficava com uma parte do treino defensivo, e depois juntava-se as coisas, mas sempre muito ligados, e não me lembro de ter havido assim. Às vezes é normal que eu, como chefe de equipa, na altura pudesse ter, às vezes, algum comportamento assim mais excessivo, ou alguma agressividade em alguma coisa que pudesse ter dito, mas nunca houve assim nada que nos levasse a ficar chateados e não se falar, né? Não, de maneira nenhuma, porque isso nunca aconteceu nas minhas equipas técnicas, e muito menos quando trabalhava com o João, não? Eu digo isto, e agora, Mister João Carlos, como é que é, e aproveito de ter a presença de Domingos Paciência, como eu já lhe disse pessoalmente, para mim, um ídolo de infância, que seguia muito, como adepto portista, para mim o Domingos é uma grande referência do futebol português, e como técnico, como considera Domingos Paciência, Mister João Carlos? Da mesma forma que ele veio cá, não podia falar mal de mim, eu também não posso falar mal dele agora, senão ele corta o som. Quero, evidentemente, agradecer o cuidado de Domingos para ter aparecido por aqui. Foi da forma que nós aproveitámos para conversar um bocadinho face a face, que realmente fazemos muitas vezes, mas não com a imagem. Naturalmente que quando a gente trabalha em equipa técnica,
os momentos de discussão sobre os assuntos são naturais, senão se estivermos lá todos para dizer amém com aquilo que o treinador principal pensa, não estamos lá a fazer nada. Temos que acrescentar coisas para que o processo cresça e que haja discussão à volta disso mesmo. Desde que depois saibamos que, a partir do momento que o treinador decide qual é o caminho, esse caminho passa a ser o nosso e o respeitemos como tal. É engraçado nestas coisas porque quando a gente trabalha com alguém e depois deixa de trabalhar, a tendência é as pessoas acharem que as pessoas passam a dar-se mal ou que passam a ter alguma azia ou algum mal-estar entre elas. Entre nós isso nunca aconteceu porque as coisas foram sempre muito, muito claras, quer quando começamos, quer quando deixámos de trabalhar juntos. E sinal disso é esta conversa que estamos a ter aqui de forma natural, em que o Álvaro conseguiu aqui uma estratégia muito bem elaborada para o site dele hoje ter. Eu até tenho medo que caia o sinal com tantas visualizações que vai ter quando se começar a constar aí nas redes sociais que o Domingos Paciência que está ligado no seu site. Tive essa preocupação e só consegui isso hoje de manhã e tenho que agradecer ao Cândido Costa, também é jogador do Futebol Clube Porto e comentador de televisão atualmente. Foi através dele que consegui o contacto com a devida autorização, como é óbvio, e o Mister Domingos Paciência prontamente se disponibilizou para participar neste mesmo direto, na qual eu agradeço imenso, ainda por cima, por ser uma referência para mim, pelo menos a nível de futebol, e o que me levou também ao gosto do mesmo. Sei que fizeram parte da equipa do Braga, como eu já referi há minutos atrás. Para mim, a página mais bonita da história do Braga, é certo que foi sem títulos, mas foi um segundo lugar muito perto de chegar ao título contra um super Benfica de Jorge Jesus na altura. Afinal, sim, e depois na época seguinte, penso que foi na época seguinte, a final da Liga Europa. Da Liga Europa, sim. Felizmente para mim como portista, infelizmente para vocês em relação à vossa carreira, acabaram por perder essa final contra um Super Porto, também do Porto, uma das equipas mais fortes de toda a história do Futebol Clube Porto. O que me têm a dizer dessa época? Posso começar pelo Mister Domingos e depois fala então o Mister João Carlos. Acho que foi bem evidente que foi um bom período do Braga. Tivemos a sorte, é evidente que tem que haver trabalho, tem que haver mérito naquilo que se faz, mas também tivemos a sorte de ter um bom grupo, jogadores numa fase da vida deles e da carreira deles em que estavam na sua plenitude, estavam no seu melhor momento e tudo correu bem. Acho que para se ganhar e para se conseguir sucesso não basta às vezes ser só bom naquilo que se faz. Acho que é uma conjugação de vários fatores que acontece e os jogadores neste aspecto são um papel fundamental e nós tivemos essa sorte de ter 2 anos ali muito bons, numa equipa que toda a gente sabe que não tem os argumentos nem as condições que têm os clubes grandes, mas conseguiu ombrear com eles, mesmo com o Benfica, até o último jogo no primeiro ano, para ser campeão, e depois pronto, acabou por se fazer uma boa campanha, entrada na Liga dos Campeões e depois na Liga Europa, mas volto a referir que para isso tem que se conjugar muita coisa, tem que se conjugar as condições de trabalho que nos dão, as pessoas que estão à frente da própria estrutura também, acreditar naquilo que são os jogadores, naquilo que na qualidade dos jogadores, na capacidade dos treinadores, e foi isso que se conjugou na altura, e acho que foi um bom momento, e até hoje, oxalá que um dia alguém que vá para Braga e consiga superar isso, que eu ficaria contente, porque é sinal que o Braga estaria num bom patamar, e acho que merecem, porque as pessoas ali têm feito muito para que o Braga consiga chegar a um nível de um clube grande. Obrigado, Mister João Carlos. Que recordações o traz então essa época ao serviço do Braga? Penso que teve uma época no Braga. Eu só estou na segunda época, não estou na época do segundo lugar. Da final da Liga Europa. Eu só estou na Liga Europa. Eu penso que nessa época há dois momentos muito, muito marcantes. É o play-off com o Sevilha pelo acesso à Liga dos Campeões, que é qualquer coisa assim de fantástico.
não só naquilo que eram os clubes, naquilo que era o plantel, com aquilo que era a expectativa sobre a equipa. E a meia-final é que fala-se sempre que no primeiro ano o Braga ficou em segundo para o Super Benfica, mas na meia-final da Liga Europa o Braga elimina o Super Benfica e por vezes na história deste percurso isso passa um bocadinho ao leve. Até agora neste tempo de quarentena, que tem dado aqueles jogos que ninguém vê, de não sei quantos, e eu vi uma reportagem há pouco tempo do Hulk, em que festejaram de tal forma a eliminação do Braga, a eliminação do Benfica pelo Braga, mais do que a passagem deles à final, perante aquilo que era o impacto, apesar que depois pararam e disseram assim, mas ganhar ao Benfica ter mais impacto, até porque seria mais dividido em termos de expectativa e de obrigação, do que o Braga. Mas que o Braga eliminar o Benfica foi um momento marcante e que para eles foi uma surpresa grande. Para nós não foi, se calhar a maior surpresa foi ter eliminado o Dinamo de Kiev, que fomos lá e marcámos um golo sem estar à baliza. Mas pronto, quando as equipas são menores, em termos de plantel, em termos de orçamento e de estrutura, necessitam naturalmente de alguma sorte em alguns episódios, e esse foi seguramente o episódio de sorte, foi o jogo lá com o Dinamo de Kiev. Lembro-me da meia-final contra o Braga na segunda mão em casa, não sei se estou em erro, foi o Hugo Viana que marcou o golo, foi nesse jogo? Não. Estamos 0-0. Não, está a falar que é do Benfica ou do Dinamo de Kiev? Não, Braga-Benfica, na segunda mão. É o custódio de cabeça. É o custódio de cabeça. Então, o Viana também teve uma vitória, mas se calhar a nível do campeonato. Para o campeonato é um livre com o Kim, é um livre do lado direito para a esquerdo, é para o campeonato. Depois, e não correu tão bem, o projeto não correu tão bem, digo eu penso que até correu bem, atendendo às condições do Sporting na altura, deram esse salto para o Sporting Clube de Portugal. Inicialmente até não começou muito bem, depois atingiram uma série de resultados muito positivos, se não estou em erro, mas acabaram por não terminar a época. Isso deve-se a quê? Na altura, à estrutura pouco sólida do Sporting, ou por parte da pressão dos adeptos? O que é que realmente aconteceu para não darem a continuidade ou por não terem acabado a época ao serviço do Sporting Clube de Portugal? Eu posso começar, eu começo eu. Isto já foi há tanto tempo que o meu filho nasce nessa época e hoje tem quase 9 anos. Portanto, a gente também já não se lembra das coisas, só vai ficando com as coisas mais importantes, né? Aquelas que são menores, naturalmente a nossa memória vai fazendo o trabalho de as ir deixando cair. Nessa época é curioso porque a gente é, de alguma forma, despedido a seguir ao apuramento para a final da Taça Portugal. Ou seja, na semana que nos apurámos para a final da Taça Portugal, fomos despedidos. E depois da equipa já estar em uma fase até da Liga Europa bastante adiantada. Portanto, foi assim um bocadinho caricato nesse aspecto, porque às vezes há resultados negativos, às vezes há este estado mais negativo, não sei o quê, mas nesse caso não foi, porque até foi a semana em que nos apurámos para a final da Taça Portugal, que depois o Sporting acabou por perder para a Académica de Coimbra. Exatamente. Mister Domingos, quer dizer alguma coisa em relação a essa época? Olha, é evidente que há coisas que são tratadas, um contrato quando é feito, é também, no fundo apresentar um projeto, e sendo eu como líder de uma equipa técnica, achei que devíamos aceitar esse projeto, porque era um projeto a 2 anos, para ser campeão ao fim de 2 anos, e a verdade é que as coisas de início não começaram a correr lá muito bem, mas depois conseguimos ter ali uma série de jogos a ganhar, e como o João dizia, aconteceu mesmo isso. Nós ao fim de 3 jornadas da Liga Europa já estávamos apuradas para a fase seguinte, porque em função dos outros resultados das outras equipas já estávamos apurados. Os outros empatavam os jogos todos e nós ganhámos os 3 jogos e ficámos logo apurados. Conseguimos a final da Taça de Portugal também. Mas há um jogo que na minha opinião, foi muito importante
na decisão do presidente em rescindir connosco. Foi um jogo Benfica-Sporting, em que nas vésperas toda a gente dizia, e o próprio presidente também alinhou nesse discurso, foi que se ganhássemos o Sporting seria campeão e nós íamos jogar ao Benfica, e na altura estávamos a discutir ali o primeiro lugar e a verdade é que nós não ganhámos e perdemos 1-0. O que era um projeto a 2 anos passou a ser um projeto a 3 meses ou a 4 meses. E depois, mais tarde, foi também a questão da Liga, da Taça da Liga, que é o quarto troféu que o Sporting disputa, mas acharam que esse seria um troféu também muito importante para o Sporting. E a partir daí acho que as coisas começaram a piorar e depois é isto, é como tudo, e ainda hoje acontece isso. Os projetos são mais ou menos consistentes consoante a credibilidade e a consistência e a força de que cada presidente ou cada líder tem em acreditar naquilo que decide ou que define para uma época. E eu acho que as pessoas perante a pressão e muitas, não é só o caso, não foi só o caso na altura, mas em quase todos os clubes, a partir de determinado momento as pessoas ficam fragilizadas e sentem uma pressão enorme por parte dos adeptos, por parte da opinião pública e de jornais, e acabam por ceder, e a forma de mostrar alguma atitude ou mexer com algo ou querer mudar algo é o treinador, e foi isso que aconteceu no Sport. Época seguinte, seguiu-se no projeto, na mesma a pertencerem à mesma equipa técnica, Deportivo da Coronha. Como é que correu? As coisas fizeram poucos jogos. O João sabe em que condições é que encontramos o Deportivo. Não é, quer dizer, não é, esta distância e depois do que foram todos esses clubes, não faz muito sentido estarmos a fazer uma retrospectiva daquilo que foi, de que foi cada um deles, não? Já é fora de tempo fazê-lo esta distância. Eu acho que o que há a realçar é o prazer que foi em termos trabalhados juntos, o prazer que foi esses desafios e o conhecimento dessas realidades em cada um dos países que tivemos o prazer de trabalhar, em que alguns não correram bem, mas em cada um deles procurámos tirar coisas positivas e aprender para as novas experiências. Isso é o mais importante. Vou colocar só mais uma questão e antes do Mr. Domingos, para depois continuarmos com a entrevista ao Mr. João Carlos Costa, e esta pergunta também é colocada, também é colocada aos dois. Como já tinham referido anteriormente, o Mr. João Carlos já trabalhou em vários clubes profissionais e em países distintos. Neste caso, Portugal, nosso país, Grécia, Turquia, Espanha. Na Grécia foi adjunto do Fernando Santos no PAOK. Em Portugal, no Braga, Sporting, adjunto de Domingos Paciência. Em Espanha, no Deportivo da Coronha, e na Turquia, no Kayserispor, penso que é assim que se pronuncia, adjunto também de Domingos Paciência. Voltando novamente à Grécia para ser adjunto da seleção grega do Mr. Fernando Santos. Regressando em 2015, novamente em Portugal, para ser adjunto até onde permanece atualmente. Falando só do trabalho nos outros países, que não Portugal, qual o país que tiveram maior dificuldade em adaptação? E para me falarem também um pouco da cultura de cada país, e já agora como é que os adeptos desses mesmos países vivem o futebol, quais as diferenças? Eu começaria. Diz. Não, se eu estava a pensar. Força, diz. E depois o programa é teu. Força. Eu acho que é aquilo que o João disse. Acho que nós não podemos dar como perdidas as experiências que tivemos, porque há sempre coisas positivas a tirar e culturas diferentes. Conhecemos, o João está aí, que pode dizer depois, em termos de Turquia. Estão-me a ouvir? Caiu. Sim, estão a ouvir agora. Caiu o sinal. Pronto, estava eu a dizer que foram experiências que, de certa forma, pronto, não correram, em termos de sucesso, não foi aquilo que tendíamos, mas não deixaram de ser experiências positivas, tirar algumas coisas positivas dessas passagens que nós tivemos. E o João pode dizer aí que na Turquia vivemos numa cultura completamente diferente, momentos únicos que tivemos a oportunidade de viver, e acabou por ser uma experiência rica em termos de conhecimento da cultura, do que é o turco, do que é
do que é uma cidade onde são muçulmanos, o momento que o João tem histórias para contar, de fotografias até caricatas que lá aconteceram, de coisas assim desse género que a gente não estava à espera e isso são coisas boas que ficam para a vida e, portanto, não podemos dar como perdidas essas nossas passagens por esses clubes. Mas já estive em Espanha, já estive na Turquia, gostei do Chipre também, espetacular, a ilha de Chipre é fabulosa, uma mentalidade grega, foram experiências muito boas. Não me arrependo. Acho que era este o percurso. Não sei o que é que estará no dia da manhã, mas tirando os resultados desportivos, são coisas que me deixam saudades e momentos que me marcaram muito. Acho que valeu a pena ter passado por esses clubes. Mr. João Carlos. Obrigado, Domingos, pelo cuidado em cá teres vindo e roubar-te esse bocadinho. Tranquilo, Tá. amigo, boa sorte, fiquem bem e boa sorte. Um abraço, obrigado. Obrigado, Mr. Domingos. Foi um enorme prazer, muito obrigado e espero um dia vir até conhecê-lo pessoalmente como ídolo e referência que foi para mim e continua a ser. Obrigado, Mr. Obrigado, um grande abraço. Tudo bom para vocês. Carlos. Mr. João Carlos. Naturalmente que nesses clubes nesses clubes que falámos, nesses países que falámos, aquilo que marca a maior diferença não são tanto os clubes em si, mas a cultura onde eles estão inseridos, o facto de estarem em países que têm culturas muito diferentes, não? Da Grécia para a Turquia, para a Espanha, para Portugal, tem por trás deles culturas, povos com formas de estar muito diferenciadas. Eu falaria mais particularmente da Turquia, porque foi o país onde realmente tivemos um choque de culturas muito grande. Foi um país onde era necessário ter, por exemplo, cuidado na marcação da hora do treino, porque isso não poderia colidir com a hora da reza e com a hora deles irem à mesquita, por exemplo. Portanto, havia todo um cuidado religioso à volta daquilo que era a prática profissional deles, para a qual nós até aí não estávamos muito alertados, porque numa cultura mais europeia isso não acontecia. Depois há sempre o entrave grande da língua, quer na Grécia, que aí foi de alguma forma ultrapassada essa dificuldade com a presença de outros portugueses que já estavam na Grécia quando eu para lá fui, como na Turquia, em que realmente, apesar de haver muitos jogadores estrangeiros, alguns jogadores brasileiros e outros hispânicos, a língua em si era um entrave naquilo que era a conversa, em que era o diálogo com o jogador turco. Daí que no nosso trabalho normalmente se recorra a um tradutor que faz a ligação ou diretamente com o jogador, ou uma ligação do inglês para o turco, ou do espanhol para o turco, algo desse género. Em Espanha, a Espanha era, por assim dizer, um desafio, apesar das dificuldades que eram conhecidas do clube, era um desafio trabalhar na Liga Espanhola, por aquilo que é a Liga. Nós normalmente traçamos da Liga Espanhola um quadro organizativo de nível muito elevado, que depois nem sempre corresponde à realidade, ao nível dos estádios, ao nível das questões organizativas, em nada é mais sofisticado do que a Liga Portuguesa, muito pelo contrário. O que tem, onde marca a maior diferença é realmente na qualidade dos jogadores, onde realmente tem as equipas normalmente um quadro de jogadores muito mais rico, muito mais elevado, com plantéis de grande qualidade. Nas seleções é diferente, porque a cultura é toda muito próxima, porque os jogadores são todos da mesma nacionalidade, e aí consegue-se esbater, consegue-se controlar de forma mais regular algumas diferenças culturais, o que já num clube não é tão fácil, porque aos turcos, aos portugueses, aos brasileiros, aos espanhóis, e é mais difícil conseguir conciliar todas essas atenções e todos esses cuidados que
que são necessários para manter o grupo coeso, unido e focado naquilo que são os objetivos da equipa. Exatamente, e pegando um pouco também ainda sobre esse tema, quais as grandes diferenças que encontra entre os jogadores portugueses, espanhóis, turcos, gregos, sendo o futebol universal, ou seja, ter a mesma língua, isto entre aspas, claro, quais as diferenças de personalidades desses mesmos jogadores, se é que é já? Traçar diferenças, quer do jogo, quer de personalidade, hoje em dia é muito difícil porque o futebol está de certa forma tão democratizado e os jogadores variam de país para país com tanta facilidade que em Portugal há gregos e turcos, na Turquia há portugueses e gregos, não há muitos, mas por acaso na equipa que nós estávamos até havia um. Portanto, há uma troca muito grande de país que faz com que as influências sejam grandes. Aquilo que era o país que normalmente se identificava como tendo um futebol muito próprio e muito diferenciador dos outros, que era o futebol inglês, até aí a invasão de jogadores estrangeiros com qualidade, naturalmente, fez alterar e muito essa matriz e esse padrão de jogo que normalmente era identificado para os ingleses. Hoje em dia só os espanhóis, os alemães e os italianos é que conseguem manter os seus melhores jogadores com facilidade no seu país. Os ingleses conseguem mantê-los, mas como tem uma entrada tão grande de jogadores de outras nacionalidades, os seus jogadores vão perdendo protagonismo. Portanto, eu não veria mais diferenças naquilo que é o encarar da competição. O turco e o grego são muito entusiastas naquilo que é competição, naquilo que é o jogo, é um momento muito marcante para eles, não tanto aquilo que é a preparação e o treino para essa competição. O espanhol e o português são jogadores que se preocupam mais com a preparação do jogo. O jogo é consequência daquilo que é o trabalho semanal do treino, o que já não acontece tanto noutras nacionalidades em que não valorizam tanto o trabalho que é feito semanalmente como o momento competitivo ao fim de semana. Exatamente, Mister. Obrigado por ter partilhado essa mesma questão. Já agora, quais as diferenças a orientar clubes e seleções? A grande diferença? Em termos de trabalho, é muito diferente. É muito diferente porque os ciclos de jogo são muito diferenciados. Num clube, o ciclo jogo-jogo passa por 5, 6 dias ou então 3 em 3 dias quando há competições europeias. Numa seleção, os ciclos são muito, muito variados. Quando estamos em competição, aproxima-se daquilo que é um ciclo de competição nacional e competição europeia, com 3 dias de diferença, mas o jogo seguinte tem 3 ou 4 semanas de espaço, o que faz com que aquilo que é o trabalho diário das equipas técnicas seja muito diferenciado, sobretudo naquilo que é o peso principal do trabalho de um treinador num clube, em que o foco central do trabalho diário é o treino. Na seleção, como esse treino não é possível, o foco diário de trabalho são outras questões. São questões organizativas, são questões da observação dos seus jogadores, questões da organização das competições, das locações, dos estágios, todas essas questões mais logísticas e observação dos adversários que vamos encarar. Isso, de alguma forma, caracteriza aquilo que é o nosso trabalho, porque nós não trabalhamos só na semana em que nos encontramos para jogar, trabalhamos todas as semanas. Todas as semanas vamos ver jogos, todas as semanas nos deslocamos aos estádios do Campeonato Português ou ao estrangeiro a ver jogos noutros clubes, ou seja, estamos focados naquilo que é fundamentalmente o trabalho dos nossos jogadores, quer eles estejam em Portugal, quer estejam no estrangeiro. Naturalmente, o que acontece é, pela disponibilidade de tempo maior que existe numa seleção, nós dedicamos muito mais tempo à observação do adversário, muito mais tempo à observação e análise daquilo que foi o rendimento do nosso jogo, e depois também uma valência, que normalmente no clube não é necessário, porque observar o nosso jogo no clube e os nossos jogadores é a mesma coisa, mas na seleção não. Na seleção eu observo o rendimento da minha equipa, mas para observar o rendimento do meu jogador tenho que observar os jogos do seu clube.
porque ele, no seu trabalho diário, na maior parte do seu trabalho, não está connosco, está com o seu clube, naturalmente. Sim, trabalhando a parte tática, nas seleções preparam sempre os jogos num curto espaço de tempo e nos clubes têm a época toda, praticamente toda, para trabalhar sistemas a adotar para o jogo e introduzir rotinas que se pretende, como é óbvio. Isso faz com que, nomeadamente em termos de trabalho, seja as prioridades que vão sendo dadas ao trabalho das equipas seja diferente em função daquilo que está estabelecido. Eu ainda há pouco tempo, nesta fase de confinamento que tem gerado um conjunto de troca de ideias muito rica na internet, me colocavam essa questão relativamente à forma de jogar das equipas, em que eu dei este exemplo de uma forma muito simples. Quando as equipas estão em setembro, depois de já terem começado a trabalhar em julho e algumas no final de junho, em setembro ainda se fala que as equipas do campeonato estão a arrancar, estão em pré-época, ainda estão a assimilar processos e já estão a trabalhar há 2 ou 3 meses, ainda estão a assimilar processos. E a seleção que se junta à segunda-feira para jogar à quinta, em 2 dias, espera-se que ela já tenha os processos assimilados, quando tem 2 treinos e os outros já têm 2 meses. Portanto, faz-se aqui normalmente uma comparação e uma exigência desmesurada para aquilo que é as possibilidades de trabalho diário com as equipas, comparativamente com as seleções. Daí que, naquilo que é um processo de seleção dos jogadores para um jogo a eliminar ou um período de qualificação em setembro, em outubro ou em novembro, seja necessário ter algum cuidado para termos a certeza que os jogadores que são convocados são os jogadores que estejam em forma, porque eles chegam, têm 2 dias, não é nesses 2 dias que eles vão adquirir o seu estado de forma necessário para poder competir. Pelo contrário, normalmente o maior cuidado é evitar que eles percam esse estado de forma, que se lesionem, que possam descansar, sobretudo que possam estar frescos e disponíveis para a competição, porque esse é o grande objetivo e é a grande prioridade, é que eles estejam disponíveis para conseguir competir nas melhores das suas condições. Obrigado, Mister. Outra questão, e falando mais na atualidade e da nossa seleção, atual campeã europeia e vencedora da Liga das Nações, de que maneira é realizada e estudada a convocatória dos nossos jogadores para que consigam que essa mesma convocatória seja de uma forma justa? Quais são os critérios, Mister João Carlos? Não ouvi a última parte da questão. A última parte da questão é em relação à convocatória, como é que é estudada a convocatória dos nossos jogadores para que essa mesma convocatória seja de uma forma justa e saber quais eram os critérios de convocatória. O principal critério da convocatória é a qualidade. É o jogador ter qualidade para poder representar a seleção nacional. Depois é necessário, naturalmente, que ele esteja fisicamente disponível, esteja em forma, esteja capaz e que se ajuste àquilo que é o plano que nós traçamos em termos de abordagem, quer daquilo que é a nossa identidade do jogo, quer do ponto de vista de alguma questão estratégica que a gente possa ter definido para esse jogo em particular ou para essas jornadas em particular. É óbvio que há jogadores que estão mais vezes que outros na seleção nacional, o que é natural, até porque isso ajuda, essa continuidade ajuda a manter alguma identidade, alguma continuidade daquilo que nós pretendemos enquanto equipa, enquanto identidade do seu modelo de jogo. Os jogadores são acompanhados semanalmente, há um conjunto vasto de jogadores que são observados ou em vídeo, ou em direto, ou posteriormente, hoje em dia há um conjunto de plataformas em que se podem observar os jogos com facilidade, em que se podem descarregar os jogos e observar por momentos, por conjunto, por aquilo que nós entendermos. O jogador é acompanhado semanalmente por cada um dos elementos da equipa técnica, todos os elementos da equipa técnica observam os jogadores. Temos reuniões para discutir o que é que nos pareceu o rendimento de cada um deles, em função da troca de informação, da troca de ideias daquilo que cada um viu, o que é que nos pareceu, o que é que se pode ajustar, perspectivar aquilo que ele faz no clube, se realmente o pode fazer na seleção,
porque não é a mesma coisa, porque por vezes são pedidas prioridades ao jogo da nossa equipa contrários àquilo que ele tem no seu clube, e por vezes é preciso perceber se o jogador estará capaz de fazer essa ponte para aquilo que nós pretendemos. Perceber se há mais, são um conjunto vasto de jogadores em condições para representar esse papel ou essa função que nós perspectivamos ou que nós pretendemos, e depois a partir daí ir escolhendo, ir ajustando o jogador que nos possa responder melhor. Isto normalmente, sobretudo quando são grandes competições, normalmente cria bastante discussão e é de alguma forma um momento de grande impacto em termos mediáticos na comunicação social, porque é normal a comunicação social fazer, digamos, a eleição dos 23, a seleção dos 23, e depois perspectiva-se ali, de alguma forma, aquilo que foi a projeção do rendimento desses jogadores, que normalmente traz sempre um peso muito grande, o resultado que o seu clube teve nesta época, sobretudo, fundamentalmente, se eles estão a atuar em Portugal. O clube que foi campeão tem tendência a ser mais votados do que os outros que não o foram. Mas isso é natural daquilo que é o impacto mediático do jogador e o peso da sua época, o que por vezes pode realmente corresponder ao seu momento de forma, mas pode não ser. Cada caso tem que ser analisado com algum cuidado e com algum detalhe para não correr nessa injustiça. Porque de uma coisa podemos estar certos, é que os critérios são definidos em função das prioridades da equipa, da qualidade da equipa, não em função de se o jogador é mais simpático ou menos simpático. As pessoas normalmente acham que os 23, por exemplo, de uma grande competição, que é uma eleição dos 23 melhores, mas isso pode não ser assim. Podem não ser os 23 melhores, ora são seguramente os 23 que nós entendemos que farão a melhor equipa, que não é bem a mesma coisa de serem os 23 melhores. Eu costumo dar o exemplo de que se os melhores, entre os 23 melhores portugueses desse ano, tivermos 5 guarda-redes, toda a gente entenderá que nós não iremos convocar 3 guarda-redes. Se como tivermos 10 avançados, não iremos convocar 10 avançados, por aí fora. Há este equilíbrio posicional e setorial que naturalmente as pessoas não estão preocupadas, que não é esse o trabalho delas, e é isso que faz com que o jogo tenha este impacto tão grande e seja tão universalmente aceite. É a facilidade de entendimento do jogo, ser um jogo simples e as pessoas poderem opinar sobre ele e darem sempre a sua opinião no sentido, eu não percebo nada, mas acho que devia ser assim. Pronto, a gente ouve, naturalmente. Se o Álvaro for ao médico e lhe disser eu não percebo nada, Sr. Doutor, mas acho que o meu tratamento era este, o médico vai ficar chateadíssimo consigo. Mas a gente aceita, porque é isso que faz com que o jogo, com que o futebol seja este fenómeno que todos adoramos, sem saber muitas vezes porquê, mas que tem um impacto nas nossas vidas muito grande, e nesse aspecto, quem é profissional tem a felicidade de ter por profissão, por trabalho, a sua paixão, e aqueles que têm a oportunidade de o fazer, acho que devem estar agradecidos a essa possibilidade que lhes aconteceu. E como é que, como falou, às vezes, os meios de comunicação na divulgação e nas expectativas de arranjar convocados para a seleção, havendo mesmo sondagens para essas mesmas convocatórias, como é que uma equipa técnica, ao ver a televisão, reage ou pensa acerca disso? Reage com naturalidade, sabendo que o jogo tem este
equipas praticamente são todos titularíssimos e na seleção nem sempre o acontece. Essa é uma das necessidades, é um dos trabalhos que o jogador, um dos reajustes até que o jogador tem que fazer quando chega à seleção nacional, é perceber o seu papel. Porque, naturalmente, a tendência é todos os jogadores, se não a maioria, ou se não todos, a maioria dos jogadores que vêm à seleção nacional, terem alguma preponderância nos seus clubes, de alguma forma serem titulares ou jogarem com grande regularidade. E quando chegam à seleção, se todos esses 23 têm esse perfil, quando chegam à seleção, só 11 é que vão manter esse perfil, porque é impossível ser de outra forma. E é um trabalho importante o jogador perceber qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é a sua utilidade para a equipa nesse momento. Daí que alguns jogadores percebam perfeitamente que, ora bem, eu não vou ser titular, mas nos 10 minutos, nos 15 minutos que me forem atribuídos, eu saberei aproveitá-los com qualidade e com determinação, no sentido de continuar, mesmo sendo 15 minutos ou 20 minutos, a ser útil à equipa. Além do mais, a equipa precisa, para poder trabalhar, para se poder preparar, o Euro 2016 foi um exemplo bom nesse aspecto. Precisa que a globalidade dos jogadores esteja disponível para treinar e esteja empenhada para o treino ter rendimento, tenha ritmo, tenha intensidade. Isso fez com que, por exemplo, no Euro 2016, passado um mês, houve um jogador que foi utilizado passado um mês, que nunca tinha sido utilizado até aí, e foi utilizado porque, quando foi necessário, estava em condições de ser utilizado. Porque nesse mês que esteve sem ser utilizado, não esteve deitado ao sol. E por ele, por acaso, até o jogador que eu estou a pensar, até gosta bastante de apanhar sol, mas além de estar ao sol, não deixou de treinar com grande profissionalismo e, quando foi necessário, jogou com rendimento, e penso que jogou até na meia-final. Portanto, estou a falar do Bruno Alves, por exemplo, que só fez um jogo, mas quando foi necessário ser utilizado, estava em condições de o ser. Os guarda-redes, por exemplo, que são normalmente a posição mais difícil de ser utilizada nestas competições, que foram os únicos dois elementos que não foram utilizados no Euro 2016, foram dos elementos mais importantes aquilo que é o trabalho diário da equipa, porque apesar do profissionalismo, apesar do gosto que todos temos pelo jogo e do entusiasmo, estar 5 ou 6 semanas permanentemente a treinar sem ter qualquer minuto de utilização, sem se sentir protagonista daquilo que é a equipa, naturalmente que é necessário ter uma motivação e ter um empenho grande, da forma que se sinta útil o seu trabalho em prol do benefício da equipa. Eu falei também... Quanto aos egos que estava a falar, que é sempre um aspecto que as pessoas se preocupam muito, os egos todos têm, mesmo os do Distrital. Se falar com o treinador do Distrital, há lá 2 ou 3 com ego. A diferença destes é que têm um ego, mas têm um rendimento ao nível do seu ego. Portanto, estes são mais fáceis. Mais difícil é no Distrital, em que ele só tem o ego, não tem o resto. Exatamente. Eu falava no ego também, por exemplo, falava num caso flagrante que em vários clubes, por onde passou, teve alguma dificuldade e nestes últimos anos mudou um pouco a sua maneira de estar. Falo do Ricardo Quaresma, que nunca, com Fernando Santos, nunca foi um titularíssimo, mas nunca também foi um jogador problemático. Pelo menos isto passou cá para fora e percebeu-se, pelo menos da minha parte e de parte de várias pessoas, ou do país em geral, digamos assim, Ricardo Quaresma, neste Euro 2016, estava com a equipa, preocupando-se mais com a equipa do que consigo próprio. Até numa própria entrevista no Canal 11, que ele, uma altura, chegou a dar com o Mr. Fernando Santos, ou a equipa técnica, falo Mr. Fernando Santos, engloba toda a equipa técnica, incluindo o Mr. João Carlos. Ele, mesmo não jogando, mesmo ficando aziado, ele conseguia aceitar essa decisão e estar com a equipa, e o que acabou por ser bastante benéfico para a seleção, porque Ricardo Quaresma acabou por nos ajudar também imenso, como qualquer outro jogador. Bem, penso que o Ricardo é um exemplo bom de alguém que se ajusta ao facto de ter sido muito determinante no tempo que foi
que lhe foi sendo atribuído, independentemente de não ter jogado de início, muitas vezes, apesar de ter jogado algumas. Mas percebeu qual era o seu momento e sentiu-se útil e importante, sentiu-se protagonista, mesmo não tendo o tempo que ele gostaria e que certamente julgava merecer. Porque um treinador não pretende que eles fiquem satisfeitos por não jogar. É natural que eles fiquem irritados, que fiquem desiludidos por não serem titulares ou por não poderem dar o contributo logo de início. Agora, esse mal-estar não pode influenciar ou criar um ambiente em redor da equipa e dos colegas que acaba por ser prejudicial para o rendimento de todos. Não é? Esse respeito e esse cuidado é necessário que aconteça, no sentido de todos saírem beneficiados com isso. E o Ricardo soube perceber isso, é alguém com quem sempre tivemos, eu em particular sempre tive uma relação muito boa, muito próxima. Não se pretende que a gente tenha a mesma simpatia ou mesmo proximidade com todos, porque temos feitios diferentes, temos formas de estar diferentes, uns são mais abertos, outros são mais fechados, mais extrovertidos, mais retraídos. Portanto, é natural que não tenhamos com todos a mesma abertura, mas não porque não o queiramos fazer, mas porque as circunstâncias e a personalidade de cada um é diferente. Exatamente. Ficando então no Europeu 2016, são questões que são inevitáveis e que temos que colocar, a página mais bonita de toda a história do futebol português, e pegando nas palavras de Fernando Santos, e passo a citar: eu já disse à minha família que só vou dia 11 para Portugal, vou ficar cá muito tempo ainda, só vou dia 11 para Portugal, dia 11 do mês que vem, e vou lá e vou ser recebido em festa. Como viu essas declarações? Havia mesmo essa convicção ou era mesmo um querer muito grande do Mr. Fernando Santos? O Mr. João Carlos tinha a mesma convicção do Mr. Fernando Santos? Antes de falarmos sobre a afirmação, é importante distinguir aqui um conceito que às vezes se confunde um bocadinho, que tem a ver com as questões de acreditar naquilo que são os objetivos da equipa e aquilo que são as crenças religiosas do selecionador. Às vezes confunde-se um bocadinho uma coisa com a outra. Sim. E são coisas diferentes. Sim, acreditar. A crença religiosa que ele tem é algo que o ajuda do ponto de vista pessoal e que não tem a ver com fezadas sobre isto ou aquilo de poder acontecer. Não, são coisas diferentes que às vezes as pessoas tendem a misturar de forma depreciativa. Essa frase foi daquelas frases que os jornais adoram, porque fazem um título fantástico. É o assumir de algo que normalmente no futebol português não acontece, que é o objetivo, claro, de ir a uma final do Campeonato da Europa, e mais, ir para ganhar, porque era para ser recebido em festa. Eu não sei se tenho essa dúvida, certamente não seria o mesmo impacto, mas tenho curiosidade para saber qual seria a recepção do povo se nós não tivéssemos ganho. Tenho essa curiosidade, porque acho que merecíamos a mesma recepção. Esse foi um dos momentos mais marcantes de toda a campanha, foi a recepção na cidade de Lisboa, foi algo extraordinário. Ver vias rápidas que normalmente estão repletas de trânsito, paradas com as pessoas em cima dos carros a receber a equipa, foi algo extraordinário. Acho que o aeroporto só teve parado novamente agora com o confinamento, e se calhar mais movimento do que aquilo que aconteceu quando nós chegámos, porque a quantidade de funcionários que estavam pendurados nas varandas e nos parques de estacionamento e na pista fez certamente com que fosse impossível aquilo funcionar. Voltando à frase, a frase tem um impacto grande, e teve um impacto grande, sobretudo exterior, naquilo que foi o público, porque foi uma frase necessária para o momento que se estava a criar à volta da equipa. O português é um povo muito engraçado, porque gosta de que as coisas sejam atingidas, mas sempre com um percurso muito cor-de-rosa, muito, muito floreado.
e tende a desvalorizar quando esse percurso está a ser traçado de forma mais cinzenta no entendimento dessas pessoas. De alguma forma, nós termos passado de fase com 3 pontos parece que valeu menos que nós termos passado com 9. A única diferença foi que nós, passando com 3 pontos, fomos um dos melhores terceiros e fez com que tivéssemos menos tempo de descanso para o jogo seguinte. Esse foi o maior entrave. De resto, o valor foi o mesmo do que se tivéssemos passado com 9 pontos. Relativamente à frase, a frase teve um impacto exterior muito grande. Em termos interiores, em termos de equipa, o único impacto que teve foi os jogadores perceberem que o selecionador, que o treinador, que o líder deu um passo em frente no sentido de abrir a porta àquilo que eram os nossos objetivos. Porque a primeira vez que foi traçado, que foi definido como objetivo da seleção portuguesa para o Euro 2016 ser campeão da Europa, foi em outubro de 2014. Na apresentação? Isto no nosso primeiro jogo, depois da equipa já ter perdido o primeiro jogo de qualificação. Tinha perdido com a Albânia ainda no jogo de apuramento. E nesse momento foi definido que o objetivo da equipa não era apurar-se, o objetivo da equipa era ser campeão da Europa. Naturalmente, para ser campeão da Europa há um passo intermédio a dar, é ser apurado. Nenhum campeão da Europa o consegue ser se não se apurar para essa competição. A equipa encarou muito bem a qualificação, fez 7 vitórias em 7 jogos, e fez uma fase de qualificação que ao nível do jogo não foi valorizada pela crítica, mas na qual teve, à luz daquilo que são os índices, os critérios de análise, se calhar melhores números do que na fase eliminar. Mas o fundamental é a equipa apurar-se e ter um jogo que permita ser competitiva e que permita vencer, como veio felizmente a acontecer, quer no Euro 2016, quer na Liga das Nações mais recentemente. Sim, Liga das Nações em 2019, no ano passado, no verão do ano passado. Sim, no verão da época passada. Ainda, e falando do europeu em França, país onde temos a maior parte dos nossos imigrantes, acha que isso foi uma grande vantagem para nós, sendo que em cada esquina, digamos assim, eram acarinhados por centenas, milhares de portugueses? Em termos de jogo, não teve grandes vantagens, porque, de uma forma geral, o português imigrado em França não teria, na sua maioria, até porque os bilhetes têm um processo de compra um bocadinho elaborado, um bocadinho burocrático, portanto, não se sentia no estádio, não se sentia esse peso do imigrante, como se sentiria, por exemplo, se fosse um jogo França-Portugal, em que são só as duas equipas, em que são vendidos bilhetes só a essas duas equipas, não se sentia esse impacto. No dia-a-dia, não tendo nós, normalmente, uma participação na comunidade em que estávamos inseridos muito grande, fomos, contudo, notando que, ao longo da caminhada da equipa, o número de portugueses aumentava. Quer dizer, eles não aumentavam, na realidade, mas iam ficando mais extrovertidos. Quando nós chegámos a Marcoussis, que era o sítio onde nós estávamos alojados nos arredores de França, e foi questionado como é que era a comunidade ali na zona e tal, dizendo que portugueses aqui não há uma zona, que haja muitos portugueses e tal, há um ou outro e tal, mas nada relevante. Mas o que nós fomos sentindo é que, à medida que a equipa ia ultrapassando fase a fase, as bandeiras portuguesas iam aumentando. Portanto, os portugueses andavam por ali, estavam, Desconfiados? Não direi escondidos, mas um bocadinho desconfiados e um bocadinho tímidos, e foram-se assumindo. Contudo, isso não evitava que, sobretudo no final de cada jogo, no regresso ao local onde estávamos alojados, que era o centro de treino da equipa de rugby francesa, se concentrassem normalmente um grande número de portugueses, sempre com grande entusiasmo e dedicação, no sentido de receber a equipa, o que normalmente até tende a parecer um bocadinho
bocadinho falta de respeito da equipa, não parar, não sair, mas é tecnicamente impossível o autocarro parar para cumprimentar as pessoas, porque aquilo gera um caos e uma confusão muito grande, que é impossível de controlar assim do improviso. Isto não fez com que a equipa não deixasse de vir à rua com muita periodicidade. Por exemplo, as televisões portuguesas acompanhavam diariamente a entrada do centro de treino, e quando nas televisões nos apercebíamos que havia um conjunto de portugueses grande, pedia-se a um conjunto de jogadores, a 4 ou 5 jogadores, que se deslocassem ao exterior para de alguma forma agradecer, tirar umas fotografias com os adeptos, no sentido de agradecer aquilo que era o empenho, a dedicação das pessoas que precisam de sentir acarinhadas de igual forma pelos jogadores. Essencialmente, mas houve sempre esse cuidado. Sim, essencialmente a parte imigrante, que penso que sente ainda mais do que nós, portugueses, que estamos em Portugal continental. Pelo menos é essa a minha percepção, ou pelo que fui acompanhando diariamente em todos os meios de comunicação social, sente-se que o imigrante sente muito mais os jogos da seleção do que nós por cá. Nós, de uma maneira geral, porque quem gosta de futebol sente realmente na mesma. Qualquer pessoa que tenha emigrado percebe, aprende o que é viver longe da sua zona de conforto, da sua zona original, e começa a perceber e a valorizar outras coisas que até aí tem perto, mas que pela sua proximidade, pela sua disponibilidade, não valoriza tanto, não utiliza tanto, não tira tanto partido. E quem está fora vê aquilo que são os símbolos do país, nomeadamente a seleção, como algo em que se gosta e se sente identificado e que representa aquilo que lhe falta em termos enquanto país. Eu recordo, por exemplo, no dia 11 de julho, quando regressávamos a Portugal, depois de sair do centro de estágio, nos dirigimos ao aeroporto, em que naturalmente nesse dia foi aquele dia em que o português imigrante foi trabalhar com outro sorriso, com outra vontade. Eu acho que os portugueses nesse dia, apesar de não terem dormido, no dia 11 foram todos trabalhar, porque precisavam de olhar para o colega francês de outra forma, até porque o português imigrado em França tem historicamente um estatuto menor, e isso faz bem à autoestima das pessoas, mesmo que por vezes a competência da pessoa não corresponda a isso. Faz bem à pessoa sentir-se valorizada, sentir-se importante. E recordo-me que depois de sairmos do centro de treino em direção ao aeroporto, passámos num viaduto e estavam a cortar as ervas das divisórias da autoestrada, e quando passa o autocarro e eles veem que é o autocarro da seleção portuguesa, porque tinha aqueles logos todos da UEFA e não sei o quê, eles largam as coisas que estavam a cortar. Portanto, a maioria era ou francês ou português, ou o imigrante que se sentia de alguma forma projetado num país estrangeiro, e largaram o que estavam a fazer e a cortar e começaram aos saltos e a correr como se tivessem visto algo de sobrenatural e de muito importante para eles. E são esses momentos que, às vezes, sendo pequenos, nos fazem sentir a emoção e a importância da equipa e dos resultados e do jogo, que no dia a dia nem sempre há tempo para os valorizar, porque o jogo é muito estressante e é necessário ter rendimentos, e as pessoas estão envolvidas nesta dinâmica das equipas e dos jogos e de organizar e estar concentrados e por aí fora. E quando há um bocadinho de espaço para o fazer, como foi esse regresso a Portugal, são memórias que nos ficam positivamente marcadas. E como é que a seleção e o Mister em particular via as críticas por parte de vários intervenientes do futebol, e isto fala em termos de comunicação, em relação à qualidade de jogo da nossa seleção? Falou-se muito do futebol bonito. Recordo-me na altura que o Fernando Santos mencionava muitas vezes
porque penso eu, se não estou em erro, o futebol bonito ou o jogar bem. Como é que vê essas críticas por parte do painel de comunicação social? Como é que o Mister em particular? Na globalidade, a gente acaba por ficar vacinado para o Covid. Ainda não temos vacina, mas para isso já temos vacina há muito tempo, porque qualquer profissional, se deixar influenciar por aquilo que é a crítica, quer ela seja positiva ou negativa, porque a crítica positiva também acaba por ser negativa para o rendimento do profissional, se ele se deixar levar por essa influência, até por essa vaidade. A gente acaba por estar vacinado a essas críticas, venham elas de quadrante vierem e sejam elas em que sentido forem. Mas até os jogadores souberam ultrapassar essa crítica, chegaram a criar até uma música no dia 11, uma canção à volta disso, porque acabou por ser caricato que fosse tão criticada a seleção portuguesa que melhores resultados teve na história do futebol português. Mas até isso acaba por engrandecer o resultado e engrandecer a prestação da equipa. Não tendo necessidade de se unir em torno de nada, porque a força da equipa e dos jogadores era suficiente, esses aspectos negativos que vêm do exterior acabam sempre por ajudar a estar ainda mais juntos. Quando no dia 10 de junho se vê fotografias do autocarro que a França tem preparada para o festejo, isso não nos influencia negativamente, mas pelo menos mal não nos faz, né? Porque nos deixa centrados, olha, estes já estão com a festa pronta. Essas coisas acabam por ser servir de estímulo. Pequenos estímulos exteriores à nossa concentração e ao nosso rendimento. Que já vamos falar também um pouco disso. Bom, e ainda sobre esse europeu, porque temos que falar dele, porque vai estar ligado para sempre na memória de todos nós, queiramos, quer não, com o desenrolar da competição e a nossa seleção ultrapassando etapas atrás de etapas, indo ao encontro das palavras do Fernando Santos, chegou-se à final. Falo-me do sentimento em geral e do seu em particular em relação ao pré-jogo. Como conseguiram gerir essas mesmas emoções, se é que se consegue nessas alturas? Completamente, consegue-se com naturalidade. O jogo, a gente quando prepara um jogo e quando está nesse pré-jogo não está concentrado, nem pode estar, se estiver é um erro, nas consequências do jogo. Tem que estar preparado naquilo que são as tarefas, os cuidados a ter, a orgânica a ter, num sentido de ter resultados. Não podemos estar a pensar nas consequências daquilo, temos que estar concentrados no trabalho que temos que fazer. E eu não tenho tanto, mas os jogadores que a gente expunha, na sua maioria, tinham já muitas finais disputadas ao nível dos seus clubes, estão habituados a estar em grandes jogos, com grande mediatismo, com grande impacto, portanto é algo que eles já vão aprendendo a lidar, a estar, a gerir. No pré-jogo desse jogo em particular, houve um aspecto muito diferenciador, que foi a questão das borboletas, que nem toda a gente teve noção disso. Se calhar só teve quando o Ronaldo foi substituído, mas aquilo houve um problema de noite, que acho que deixaram as luzes ligadas e concentrou-se no campo uma praga de borboletas, pareciam assim umas borboletas meio uns gafanhotos, assim, uma coisa pequenita, em que quando chegou ao campo aquilo estava repleto, eles regaram, eles fizeram e eles não saíam de lá. Mas ao ponto de, quando começou o aquecimento do jogo, não se conseguia abrir a boca, porque eles entravam, era algo assim, uma praga mesmo grande. Depois melhorou um bocadinho, talvez por a diferença da temperatura, mais tarde, e as pessoas se calhar só notaram isso quando apareceu um deles pendurado na cara do Ronaldo. Eu andei meia hora no aquecimento a levar com
com as borboletas, ninguém ligou-lhe nenhuma. E o Ronaldo teve uma pousada na testa e toda a gente reparou nisso. E foi uma imagem que tornou-se viril por esse mundo fora. Já que me falou dessa parte de aquecimento, qual é o trabalho específico do Mister João Carlos com os jogadores da nossa seleção? Nós, normalmente, este tipo de... Mister, o que eu queria dizer, porque se fala muito preparadores físicos, como já falámos em off, treinadores adjuntos, quero que nos explique um pouco o que é a estrutura técnica de uma equipa, neste caso, da nossa seleção. Sim. Normalmente, essa divisão ou essa hierarquia que normalmente é criada em volta das tarefas de uma equipa técnica corresponde a uma perspectiva de treino que as pessoas têm do futebol, em que, resultado daquilo que foi anos de trabalho, de entendimento do jogo, até se calhar aqui há 20 anos, entendia-se que as funções do jogo era o treinador, alguém que o ajudava, alguém que tratava do físico, alguém que tratava do não sei quê, alguém que trabalhava os guarda-redes. Isso hoje está completamente ultrapassado, e as equipas técnicas têm um conjunto de elementos, um quadro que colabora com o selecionador, que tem naturalmente percursos e formações diferenciadas para poder ter contributos também diferenciados, mas em que essa divisão, até porque o trabalho hoje deixou de ser dividido dessa forma, deixou de ser dividido em aspecto técnico, em aspecto tático, em aspecto físico. O trabalho hoje é muito abrangente. Se hoje observar um treino de uma equipa, o trabalho não é diferenciado pela parte técnica, pela parte física, pela parte tática, o trabalho é todo ele global, no sentido de preparar a equipa para jogar, no sentido de criar uma forma de jogo nessa equipa, de criar coordenação nesses jogadores para jogar de determinada forma. Eu, por exemplo, na conversa que tivemos há pouco com o Domingos, ele falava naquela divisão do trabalho defensivo e trabalho ofensivo, que eu, com ele, por exemplo, trabalhava muito essa parte mais ofensiva. Na seleção, por vezes também acontece trabalhar mais essa parte ofensiva, mas não tanto com esta separação, como por exemplo acontecia quando trabalhava em termos de equipa técnica com o Domingos Paciência. Portanto, aquilo que o meu trabalho é um trabalho de equipa, de todo aquilo que é as suas possibilidades, colaborando e assessorando o selecionador em tudo aquilo que ele precisa. Era isso que eu queria saber, e em forma de esclarecimento, porque nós normalmente, o adepto de futebol em geral tem a curiosidade e vai à internet ver e nas redes sociais, e inclusive no 00, que é um dos sites mais pesquisados em termos disso, e depois colocam muito essa divisão da parte técnica. E normalmente essa divisão parte muito, por exemplo, de um critério curioso, que é tem passado como jogador adjunto, tem passado como formação universitária a preparador físico. É uma divisão curiosa, que não faz muito sentido, mas que acontece muitas vezes. Exatamente. Obrigado por esse esclarecimento, Mister, na qual eu também tinha dúvidas, e, como digo, sempre a aprender, e este tipo de experiências que nos enriquecem, certamente. Final do Euro 96, ainda nisso, rola a bola, não é, Mister? O melhor do mundo lesiona-se e um país inteiro congelou por completo. O que pensou para si, bem lá no fundo, o que é que lhe veio à cabeça? É curioso, as pessoas... E esse é um bom exemplo do pré-jogo. Quando isso acontece, a gente não vai dizer que tinha um plano alternativo para a saída do Ronaldo, porque isso não acontece. Porque mesmo com o pé partido, as pessoas tentam que ele se mantenha. Portanto, não vamos dizer que havia um plano B para a saída do Ronaldo. Mas naquilo que é a abordagem do jogo, há um conjunto de alternativas que nós vamos idealizando, no sentido de, se acontecer isto, esta é uma possibilidade, se acontecer aquilo, isto é esta possibilidade, nesta situação, esta é outra possibilidade. É óbvio que não havia criado uma possibilidade para a saída do Ronaldo. E tanto não havia que ele saiu, a gente tentou que ele naturalmente voltasse ao jogo, como foi, mas não foi possível continuar. No momento da lesão, o que começámos a tratar imediatamente foi de
traçar qual seria o plano alternativo para a sua saída. E isso é um bom exemplo do que falava relativamente ao pré-jogo. Não ficámos centrados nas consequências. E agora ele saiu, pronto, ele não pode, é melhor entrar outro do que ficar ele coxo, né? Acho que isto todos estamos de acordo. E a nossa concentração passa logo para esse plano. Nesse aspecto havia algo, além daquilo que é o seu peso natural no jogo e as suas funções no jogo. Ele tem uma participação grande, por exemplo, em termos de bolas paradas ofensivas e defensivas, e o jogador que o foi substituir não tinha esse peso, nomeadamente em termos de finalização, porque saiu ele, entrou o Quaresma, portanto são jogadores que não têm um perfil a esse nível próximo, e foi necessário traçar ali rapidamente um conjunto de alternativas que mantivessem a equipa estável e organizada. Se calhar mais tarde a ver o jogo e a pensar, quer dizer, nós jogámos sem o Ronaldo, mais tarde se calhar tem mais peso do que no momento em que é necessário rapidamente resolver a situação. Obrigado, Mister. Outra pergunta incontornável, e já falámos desse mesmo jogador, que é o Éder. Nessa final, entrada de Éder, opção de Fernando Santos, ou vocês, equipa técnica, também contribuíram para a entrada do mesmo? Havia esse feeling que seria Éder o herói do jogo, ou Éder entrou meramente por razões táticas? Não, o Éder entrou porque sentimos que era importante nesse momento na equipa ter alguém no espaço adiantado que pudesse segurar a bola mais tempo, porque nós de alguma forma o jogo, eu divido esse jogo desta forma: na primeira parte, resultado da saída, da reentrada, da troca do Ronaldo, a equipa esteve muito instável, tivemos muitas dificuldades. Na segunda parte o jogo esteve mais equilibrado, com supremacia da França, mas mais equilibrado, e no prolongamento nós fomos claramente melhores do que a França. E sentimos nessa altura que era importante ter um jogador em posições mais adiantadas que nos pudesse, de forma continuada, segurar mais tempo a bola do que o estava a fazer o Nani ou que estava a fazer o Quaresma. Daí a troca pelo Éder. Naturalmente que ele, ao ser um jogador com uma envergadura grande e ter algum peso nas bolas paradas, a gente pediu-lhe para segurar a bola e pediu-lhe para ser importante e quando fosse necessário ajudar ali a defender e tal, e ele dizia-me sempre, e isto é verdade, ele dizia: não se preocupe que eu vou marcar um golo, está bem, pronto, marca um golo, mas quando for necessário ajudar ali um bocadinho e tal. E é verdade que ele disse que não se preocupe que eu vou marcar um golo, e marcou. Mas também, mas acredito... Para além do golo, a sua entrada em campo, ele fez tudo da perfeição, ganhou quase todos os lances, mesmo sim. para a baliza, fez sem dúvida um excelente jogo. Porque as pessoas sentam-se no golo, que teve o impacto que todos conhecemos, mas o seu rendimento no tempo que esteve em jogo foi muito positivo, não foi só esse momento que foi positivo. Exatamente. Como sabemos, acabou como todos queríamos, mas nem todos acreditávamos, isso é certo. Mas o que é certo é que o conseguimos. Festa e mais festa. Vocês foram recebidos em Portugal como nunca outra equipa ou seleção o fora. Ou seja, recepção nunca antes vista, Mister. 3 anos depois, mais um título, na primeira edição da Liga das Nações do nosso país, no nosso país. Acha que é uma competição que tem tudo para crescer ou está a ser desvalorizada por ter sido também, ainda está numa fase de embrião, digamos assim, visto ter sido a primeira? É natural que quando se dá a primeira edição de uma competição, como é o caso, que não tem o peso histórico que tem as outras competições, que demora algum tempo a que as pessoas a entendam, porque ela tem uma estrutura diferente daquilo que é habitual. Tem uma fase de grupo separada, tem um play-off, que é algo que no futebol não é muito frequente. Portanto, vai demorar algum tempo as pessoas entenderem a dinâmica da competição. Esta questão do Covid agora complicou um bocadinho o afirmar da competição, porque nós deveríamos começar com ela agora em setembro, e estou convencido que não vai acontecer. E se assim for,
corre o risco de, por exemplo, vamos supor que não se realiza esta próxima edição, vai dar uma quebra até a próxima edição e as pessoas vão esquecer um bocadinho daquilo que aprenderam desta primeira edição. A competição em si tem uma vertente muito, muito curiosa, que é pôr os melhores a jogar entre si, que é algo que não acontece muito frequentemente. Num grupo de qualificação, normalmente há 2 ou 3 equipas de melhor nível e 3 ou 4 equipas de nível menor. Ali todos os grupos são equilibrados, todos os grupos têm equipas que podem ganhar o grupo. Portanto, os jogos são sempre grandes desafios, sem espaço a grande gestão ou espaço a possibilidade de utilização de outras linhas. Naturalmente, nós vamos perceber o impacto da competição com o seu decorrer, à medida que outras seleções o forem conquistando e a forem valorizando, isso vai começar a trazer mais prestígio. Hoje, se nós somos aqueles que lhes damos mais prestígio, porque fomos aqueles que ganhamos e estivemos até na gênese da mesma, à medida que outras equipas forem tirando partido dela, até porque tem sido muito utilizada para utilizar ou dar um passo na utilização dos jogadores que até aí têm menos protagonismo, como foi o nosso caso. Nós não utilizamos na sua globalidade os jogadores mais vezes internacionais, só utilizamos o Pepe e posteriormente, quando o Pepe se lesionou, o Fonte. Do resto era todos jogadores com um número de utilizações na seleção nacional mais baixo, e só na fase final é que os jogadores com o número de utilizações mais alto passaram a ser chamados, porque nessa altura já não fazia sentido deixá-los de fora, porque já tínhamos tido jogos de qualificação para o Euro em março, e de alguma forma fazia sentido dar continuidade a esse processo em junho. O europeu foi adiado, como nós já sabemos, para a próxima época, derivada a esta pandemia que nos tem atormentado. Para a seleção portuguesa, e falando só em questões futebolísticas, acha que acaba por ser prejudicial ou não? Tendo já alguns jogadores com uma certa idade, mas por outro lado, novos craques a despontar do nosso futebol. Como vê isso de uma maneira real para a nossa seleção? Nós temos que entender o adiamento como algo positivo, que foi feito e foi provocado no sentido de nos proteger a todos, com preço e com um custo económico grande, porque havia um conjunto de organizações e de algo que estava preparado para ser realizado em junho e julho e não foi possível concretizar. Do ponto de vista futebolístico, é impossível dizermos se foi bom ou se foi mal. Tenho a certeza que vai ser diferente. Os jogadores que teriam sido chamados em 2020, possivelmente não serão os mesmos que são chamados em 2021. Tudo dependerá daquilo que sejam as suas épocas, o seu rendimento, a sua recuperação de lesões, a sua disponibilidade, a sua continuidade a jogar, o seu rendimento, o seu impacto, a sua capacidade de recuperarem dessas mesmas épocas. Sabemos que vai ser diferente, mas é difícil saber se vai ser melhor ou se vai ser pior. Diferente, certamente. Sim, isso o tempo dirá. E falando também nessa mesmo, num dos temas também que eu às vezes tenho estado atento e já falei um pouco em off também consigo. A seleção tem uma diversidade de jogadores em todos os setores, um excelente número para poderem optar das suas convocatórias, atendendo à qualidade do jogador português em geral, mas pelo que tenho visto, a minha preocupação é o setor central da defesa, visto que temos já jogadores com uma certa idade. Dos jogadores mais jovens, o único que se tem afirmado e que já é uma certeza, acaba por ser o Rúben Dias, que já é titularíssimo no Benfica e ultimamente também titular da nossa seleção. Acha que nesse setor temos certas debilidades ou ainda há muitos jogadores com qualidade e certamente terão possibilidades e capacidade para jogar na nossa seleção? Pode haver outros setores. O que me salta mais à vista é o setor central da nossa defesa.
Essa preocupação posicional é natural quando olhamos exclusivamente para a idade. Nós não olhamos exclusivamente para a idade. O primeiro aspecto que tentamos focar-nos é no rendimento e na qualidade do jogador. Depois, se ele tem 30 ou se tem 20, não nos é muito relevante. Mas é óbvio que nós entendemos que, como todos, os jogadores não são eternos nas suas funções e percebemos que o passar dos anos pode deteriorar o seu rendimento e a sua eficácia. A posição que me falava é, se calhar, das posições em que nós mais gente estreamos na Seleção Nacional, em que mais jogadores a utilizamos. Por uma razão ou outra, não tem sido possível esses jogadores afirmarem-se na Seleção Nacional, porque muitas vezes não se afirmaram nos seus clubes. Nós não temos tido dificuldades em dar continuidade ao grupo. Temos, de alguma forma, feito uma evolução ou uma alteração do quadro de jogadores de forma natural, sem grandes barulhos, sem chegar aqui, agora vamos tirar estes 10 e entram outros 10 novos. As coisas não podem ser assim, tem que ser de forma natural, até para eles se sentirem bem acomodados, bem recebidos, bem enquadrados, perceberem qual é o espaço da seleção, perceberem qual é o comportamento que tem que ter uma seleção nacional. Isso vai continuar a acontecer. Nós já tivemos noutros momentos de dificuldade noutras posições. Lembro-nos o tempo em que não havia laterais esquerdos, lembro-me o tempo em que havia dificuldade com os laterais direitos. Hoje temos laterais direitos de grande nível, em grande número. Já houve fases em que tivemos dificuldade, em que havia a bandeira de que não há avançados. Hoje temos, só num clube, temos dois avançados portugueses, o Gonçalo e o André Silva. Só num clube temos dois, portanto já vemos que temos mais oferta. Na posição de defesa central, normalmente numa equipa é mais complexo, poderá não ser difícil, mas é mais complexo a introdução dos jogadores com menor experiência em posições mais defensivas, porque normalmente acarreta outro tipo de exposição e outro tipo de responsabilidade. Até porque num jogo é fácil estrear um jogador nos últimos 10 minutos a jogar a ala, ou a avançada, ou a médio. É mais difícil estreá-lo a jogar a defesa central, porque isso pode, de alguma forma, criar algum desequilíbrio na estrutura da equipa nesses minutos e, de alguma forma, também criar instabilidade nesse jogador ao estrear-se num contexto mais desfavorável. A gente continua muito atenta aos jogadores dessas posições que têm tido bom rendimento por esse mundo fora. Há muitos com muito talento, mas que ainda não têm conseguido afirmar esse mesmo talento nos seus clubes. Daí que o próximo ano possa ser um ano de afirmação de alguns deles, da confirmação de outros, mas para que isso aconteça tem que continuar a mostrar a sua qualidade e o seu rendimento no alto nível. Não basta sentirmos todos que ele tem talento. É importante que o expresse e que o exteriorize no seu clube, sobretudo em jogos de rendimento e de alto nível. Obrigado, Mister, e tenho mais uma outra questão para lhe perguntar. Eu nisso referia-me, e também já aqui alguns comentários têm aparecido no setor defensivo, temos visto nos últimos anos, por exemplo, no último europeu, o Ricardo Carvalho já com uma certa idade, neste momento o Pepe, o Bruno Alves ultimamente nem tem sido convocado, mas penso eu também poderia ser uma possibilidade ou não para uma convocatória, se houvesse europeu este ano, visto estar a apresentar-se em grande qualidade no campeonato italiano, sendo um dos destaques do mesmo campeonato, atendendo à sua idade, mas tem uma enorme capacidade atlética, como o Mister frisou e bem, gosta de apanhar sol, mas também é um atleta que trabalha imenso para estar em condições físicas. E depois falava dessa idade porque é o Rubén Dias, depois houve a aposta do Ferro, o José Fonte, o Ferro, que é um jovem, mas agora tem tido alguma dificuldade no Benfica, mas o Bruno Lage continua a apostar nele e bem, que assim também cria automatismos e ganha experiência. Isso só beneficia o futebol português,
como eu tenho dito. O Diogo Leite do Futebol Clube do Porto, tem muitas faltas de oportunidade. Outro jovem, o Ruben Semedo, que teve os problemas que teve, mas agora está a tentar reerguer a sua carreira, e não tenho visto muitos mais. Eu não tenho visto, mas vocês, equipa técnica, sem dúvida que têm. Também não é o seu trabalho. Diga. Não é o seu trabalho. Não, mas gosto de acompanhar e gosto de fazer futurologia e gosto muito da seleção, e é por isso que eu tenho acompanhado, e como qualquer adepto do futebol em geral que gosta, vê isso mesmo. O que é que me diz então? Há jogadores, há centrais portugueses que podem ainda chegar a ser centrais de top, dos que têm aparecido, pelo menos em alta competição? Nos últimos anos, as seleções portuguesas, nomeadamente o Sub-20 e o Sub-19, tiveram rendimentos e tiveram conquistas muito marcantes nos percursos das seleções jovens. Paralelamente a isso, os clubes portugueses tiveram bom rendimento na Youth League, por exemplo, que é a Liga dos Campeões do futebol jovem. Portanto, há talento, há jogadores com essa capacidade, porque essas equipas não conseguem esses resultados só com bons médios, ou só com bons avançados, ou só com bons laterais. Portanto, há talento para que isso aconteça. Nem sempre os jogadores conseguem, com a mesma rapidez, afirmarem esse talento e essa capacidade nas suas equipas séniores, ou noutras a que sejam emprestados, em que saiam para ganhar ritmo. Nós acreditamos que isso venha a acontecer a breve período, mas aqueles com que temos contado também têm tido rendimento, e não andamos daqui à caça às bruxas a arranjar rapidamente um de 20 anos, porque o nosso já tem 38. Naturalmente nós percebemos que o nosso, que tem uma idade mais alta, cada vez estará mais perto do seu fim de carreira. Isto é óbvio, é um percurso natural, mas não andamos aqui com urgência a procurar alguém que o substitua para o mandar embora. Não é isso que acontece. Mesmo que esse jovem apareça com muito talento, se o outro continuar a manter o seu rendimento, é preciso olhar para o rendimento de cada um deles e perceber qual é que nos é mais útil, em função daquilo que já temos e em função daquilo que a equipa possa precisar na competição a que vá. Obrigado, Mister, e coloco-lhe uma última questão. Num futuro próximo ou longínquo, tem a ambição de ser treinador principal, Mister? Essa é uma questão que normalmente aparece muito associada quando as pessoas conversam comigo, até os amigos, às vezes surge essa questão. É algo que acontece com naturalidade, ou seja, quando nós deixamos de nos sentir úteis naquilo que é o trabalho que temos, quando eu me deixar de sentir treinador na função que tenho, terei necessidade de encontrar um espaço onde isso aconteça. Naquilo que faço hoje, sinto-me treinador, independente da última decisão não ser minha, mas nós muitas vezes, para podermos ser adjunto na sua plenitude, temos que pensar nas coisas antes que elas não sejam questionadas pelo treinador principal. Portanto, somos até treinadores mais cedo, porque temos que antecipar esses cenários, essas questões, para quando elas não sejam colocadas, nós tenhamos alguma reflexão sobre elas e possamos opinar de forma sustentada. Isso é algo que se a oportunidade e se a questão surgir, como já tem surgido algumas, mas que eu não tenho entendido como úteis ao meu percurso, e não optei por elas, quando elas surgirem e me pareçam mais úteis e importantes ao meu percurso do que aquilo que eu esteja a fazer na altura, falo-ei. Se aquilo que for surgindo estiver aquém daquilo ou que a realização daquilo que eu estou a fazer hoje me dá, eu continuarei nas funções que estou, porque elas me preenchem e me satisfazem. Eu digo isto, por exemplo, tenho um comentário muito curioso do Bruno Vieira. Pergunto ao professor o que pensa fazer depois da seleção. Era bem-vindo ao Futebol Clube do Porto. Gostaria de treinar um grande futebol português, a ter essa oportunidade? Toda a gente gostaria de treinar um grande futebol português. Há até treinadores que já treinaram grandes de futebol português e estão ansiosos por treinar outros dos grandes de futebol português. Nós temos que ter noção daquilo que são as possibilidades e daquilo que é a abertura de mercado hoje em dia.
mas naturalmente que quanto maior o nível da equipa, maiores as probabilidades são de esse treinador, pelo quadro de condições, pelo quadro dos jogadores que essas equipas possuem, ter sucesso e ter futuro. Obrigado, Mister, por este excelente momento. 1h43. Mister João Carlos, uma palavra para quem nos esteve a acompanhar, para os nossos seguidores da página e para todos os portugueses em geral. Queria naturalmente agradecer-lhe assim o convite e o cuidado de ter gasto aqui 2 horas comigo hoje. Tem surgido um vasto leque de iniciativas a este nível, desde que estamos todos mais confinados em casa. É das coisas que eu espero que, quando começarmos a sair mais de casa, estas questões se mantenham, porque acho que se conseguiu criar aqui um espaço de partilha, uma abertura que até aqui não existia. Espero que isso se mantenha no futuro, em qualquer das áreas em que isso se faz. Quero agradecer o cuidado e a simpatia que tiveram para comigo, não só agora como em algumas publicações que fizeram a respeito do meu percurso anteriormente. E as pessoas, naturalmente, às vezes as pessoas questionam-me e surpreendem-se de nós irmos a isto, aquilo, e eu acho que nós temos a obrigação social até de corresponder àquilo que são as solicitações das organizações, dos clubes, dos meios sociais, dos grupos de pessoas, porque se de alguma forma pretendemos o apoio das pessoas quando há jogos, também temos que entender que temos que retribuir esse mesmo apoio quando temos possibilidade de estar, de corresponder, de ajudar e de dar a nossa opinião nestes espaços. Aqueles que são ou pretendem ser treinadores, que são certamente a maioria daqueles que nos estão a ouvir, porque os outros estão a seguir o programa, Mister. Quase todos os treinadores do Distrito de Viana do Castelo estão a seguir este direto. Não, eu diria que os que estão a assistir são treinadores ou pretendem ser, porque os outros estão a ver a novela ou Netflix. Eu com essa brincadeira já me perdi. A esses que penso que são a maioria, eu diria apenas que se preparem para as oportunidades que possam surgir, independentemente da expectativa que hoje tenham, não sabem o dia da manhã e não sabem quando se pode abrir a porta de um espaço melhor, que trabalhem com o mesmo profissionalismo, independentemente do grau em que estão a trabalhar, não ser profissional, com toda a paixão, com todo o conhecimento e com todo o entusiasmo para que se sintam preparados se um dia essa porta se abrir e se essa possibilidade se abrir. Porque estejam certos que aqueles que trabalham no alto nível não são os mais preparados. Foram aqueles em quem surgiu a oportunidade e se sentiram preparados para agarrar. Se calhar outros não estão lá porque não lhes surgiu a oportunidade, e outros não estarão porque em algum momento não estariam preparados quando essa oportunidade surgiu. Portanto, preparem-se com afinco, com profissionalismo, para quando essa oportunidade surgir, não se arrependam de não se terem preparado. Obrigado, Mister. Peço que não saia. Falámos já em off. Eu vou dar a música também de encerramento do nosso direto, digamos assim. Para mim foi um enorme prazer, visto o Mister João Carlos ser o expoente máximo do nosso distrito a nível de treinadores, é atual campeão europeu. Para mim, é essa a minha opinião, e se é inevitável, o Mister é campeão europeu, é um feito único do país, de todos os portugueses, e festejamos com afinco. Para mim, continuo a dizer mais uma vez um muito obrigado mesmo, foi um excelente prazer, saí daqui mais enriquecido, sem dúvida, a página também com pessoas como o Mister. Claro que todos os treinadores que participam nestas tertúlias e mesmo os amadores do nosso distrito, todos eles são importantes, como é óbvio, mas foram umas belas horas, ou 1h47 para ser mais preciso. Amanhã a página Álvaro Amorim Desporto volta para mais um direto, neste caso especial segunda Divisão Distrital. No domingo voltamos para o especial primeira Divisão Distrital
Durante a próxima semana vamos ter outros convidados com intervenientes do nosso distrito, porque o seguimento ou a política desta página é valorizar todas as pessoas do nosso distrito que estão ligados ao desporto, seja no distrito, seja no resto do país, ou seja por esse mundo fora. Mais uma vez, obrigado, Mister. Falamos aí em off e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Nós vamos de ti e somos Viva Portugal! Deixe-nos cantar. First player to score in four different European Championship finals. Sanchez.